Fala galera! Hoje eu vou falar sobre Body Language, dar algumas dicas práticas de como você deve se portar durante uma apresentação e compartilhar alguns conhecimentos muito legais sobre a inteligência do nosso corpo. Body Language é a comunicação não verbal, ou seja, é uma forma da gente se expressar através de movimentos, gestos e expressões. Isso é uma coisa que está muito intrínseca no reino animal, de acordo com a professora de Harvard, Amy Cuddy. Existem muitos estudos sobre a influência da nossa postura e o impacto que ela gera na nossa comunicação, de maneira inconsciente no ouvinte. Se você tiver domínio sobre o seu corpo, você pode atingir resultados muito melhores. E agora eu vou compartilhar com vocês algumas dicas práticas do que a gente deve fazer e evitar durante uma apresentação presencial. Eu vou compartilhar com vocês 3 dicas que eu aprendi num treinamento com a Rada. E por mais que elas pareçam óbvias, você provavelmente já fez isso sem perceber. Essas 3 primeiras dicas, prestem atenção porque vocês devem evitar elas. A primeira é: evitem algumas manias que estão atreladas ao nervosismo, como pegar nas mãos, no cabelo, no braço de uma maneira involuntária e repetitiva. Isso para sua audiência não é legal, ela vai perceber o seu nervosismo e não é bom você transparecer isso. Bom, a segunda dica está atrelada ao movimento. Evitem ficar muito parados de uma maneira assim muito estática, porque isso vai transparecer uma insegurança para sua audiência, mas evitem também ficar muito soltos. Não se movimentem de uma maneira exagerada, porque isso também não vai pesar positivamente na sua apresentação. A terceira dica é: evitem andar para trás enquanto vocês estão falando e fugir do contato visual. Isso subconscientemente passará a impressão de insegurança sobre o que você está falando. E a última coisa que você quer é mostrar sua insegurança sobre a sua ideia, proposta ou sua história. Agora, 4 dicas do que a gente deve fazer durante uma apresentação. Isso também está embasado num treinamento que eu tive com a Rada e no livro do TED. Bom, a primeira dica é: seja você mesmo. Preste atenção naqueles pontos que eu falei anteriormente, para você evitar algumas coisas que transparecem insegurança, algumas manias que você tem e não tinha percebido, mas seja você mesmo, não tente ser uma outra pessoa, não tente performar se você não tem essa habilidade de conseguir fazer uma performance, vamos dizer, bem artística durante a sua apresentação. Essa segunda dica é um negócio muito legal que a Rada sempre falava pra gente quando a gente estava fazendo uns ensaios para nossa apresentação do Make It Bright. E eles falavam assim: seize the space. Ou seja, ocupe o espaço que você está utilizando para se apresentar. Se ele é um palco, se é um auditório, se é um palanque, se é uma sala de aula, independentemente de onde você estiver, ocupe esse espaço de uma maneira que você saiba se alocar, de uma maneira que você não fique intimidado. Para ajudar vocês na dica anterior, firmem sua base. Isso também era uma coisa que o pessoal da Rada falava muito pra gente. Ou seja, estejam bem plantados no chão, não de uma maneira rígida, mas fiquem firmes na base de vocês. Não fiquem balançando e pendendo de um lado para o outro. Isso é muito ruim para sua audiência, acaba distraindo ela e você acaba não transparecendo uma imagem muito profissional e de confiança. A quarta dica, ela é um pouco mais difícil da gente se acostumar a fazer ela, é necessário um pouco mais de prática, mas é interessante você sempre imaginar, por mais que você esteja numa apresentação com uma plateia, um grande público te ouvindo, você tentar imaginar que você está conversando com aquelas pessoas. Então o contato visual, ele tem um peso muito importante aqui. Você não é legal você, por exemplo, ficar olhando muito para o chão ou olhar muito para cima assim e tentar fugir do contato visual com as pessoas. Olhem para elas, façam elas sentir essa conexão que você está conversando com elas. Bom galera, existem inúmeras dicas que eu poderia passar aqui para vocês prestarem atenção e aprimorarem a linguagem corporal de vocês durante uma apresentação, mas eu acho que eu passei 3 coisas que vocês devem evitar e 4 coisas que vocês devem fazer que vão auxiliar bastante numa próxima apresentação que vocês tiverem. E agora que eu compartilhei isso, eu quero compartilhar um insight muito legal da professora Amy Cuddy, que eu citei no começo do vídeo, em um TED que ela tem, que ela fala do poder do nosso corpo e da inteligência do nosso corpo em influenciar a nossa mente. Em um estudo, a professora Amy Cuddy descobriu o que ela chama de power posing, ou seja, através de movimentos que você faz com seu corpo, de poses e posturas que você fica, você começa a emitir sinais e informações para o seu cérebro. E de certa forma você começa a enganar o seu cérebro através do seu corpo. O que isso quer dizer na prática? Bom, por exemplo, se você sorrir forçadamente, se você colocar um lápis entre os seus lábios e morder assim, o teu corpo, ele, por mais que você não esteja feliz,
ele não vai saber se você realmente está feliz ou não. E provavelmente ele vai começar a inibir a liberação de cortisol e aumentar a liberação de endorfina. Isso eu não vou conseguir explicar para vocês em termos técnicos e percentualmente quanto isso realmente é liberado e qual que é a taxa que isso tem dentro do nosso corpo de uma maneira mais biológica, mas a questão é que o estudo da Amy Cuddy mostra o impacto disso, o impacto dessas ações, e não necessariamente a coisa de uma maneira mais técnica. Então, no estudo dela, ela diz que se você fizer essas poses diariamente, como um exercício, ou não necessariamente fazer isso todo dia, mas antes de entrar em uma situação, vamos dizer, conflitante, seja ela uma apresentação do seu projeto, uma sabatina, qualquer situação em que você tenha uma exposição perante ao público e você fizer essas poses, provavelmente você vai conseguir transparecer mais confiança no momento que você entrar. Porque teu corpo vai ter emitido uma informação para o seu cérebro, ele não vai saber exatamente se você está mentindo para ele ou se você realmente está se sentindo poderoso. E a questão não é necessariamente se você se sente ou não se sente, a questão é você mandar essas informações para o seu cérebro através do seu corpo, através das suas posturas, e assim você conseguir um melhor resultado e transparecer mais confiança e transparecer mais segurança na sua apresentação. Provavelmente a Amy Cuddy pode explicar isso para vocês com mais calma, se vocês pesquisarem sobre o estudo dela ou sobre o TED. Eu vou deixar ele aqui no comentário para os curiosos que quiserem ver isso com mais calma, mas a questão da minha mensagem aqui é que o nosso corpo ele também consegue emitir informações para o nosso cérebro, não é simplesmente o nosso cérebro que controla o nosso corpo através das funções motoras. Nosso corpo também tem esse poder de conseguir mandar informações para o cérebro. Então, se a gente conseguir utilizar disso de uma maneira inteligente, a gente pode conseguir melhores resultados. Bom, galera, muito mais pode ser dito sobre o body language, sobre a questão de o que vocês devem fazer durante uma apresentação, algumas posturas e dicas que vocês podem adotar. Acho que isso é até uma coisa assim mais pessoal, vendo que cada pessoa tem as suas manias, cada pessoa tem os seus pontos fortes, vamos assim dizer. Então é interessante às vezes você começar a analisar o que você faz bem e o que você faz mal, o que você faz bem você enaltecer e o que você faz mal você começar a praticar para evitar transparecer aquilo. Mas muita mais coisa pode ser dito sobre o body language. Eu nesse vídeo tentei passar algumas dicas práticas para vocês prestarem atenção de coisas que podem ser negativas durante a apresentação de vocês e algumas coisas que vocês devem olhar com bons olhos, como uma coisa positiva. E passei também um pouco desse conhecimento do estudo da Amy Cuddy, que diz sobre o body language não só como a questão da gente se expressar emocionalmente ali no momento, mas de você usar isso como uma prática para a gente ir treinando e ensinando o nosso cérebro sobre uma perspectiva diferente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem algum outro comentário, alguma dica, alguma dúvida sobre esse assunto, comentem, mandem pra gente, a gente pode depois conversar mais sobre isso. O objetivo não foi deixar esse vídeo muito longo, então foi ser mais direto ao ponto, com algumas dicas práticas. Eu espero o feedback de vocês e é isso aí, galera. Fiquem ligados que mais vídeos vão estar vindo aí sobre esse assunto de apresentações e isso pode ajudar muito vocês.